Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 20. Esse capítulo, ele fala do milênio apocalíptico e do juízo de Deus, o juízo final de Deus. Esse talvez seja um dos capítulos de Apocalipse mais polêmicos. Por quê? Porque ele fala de um milênio apocalíptico, onde a corrente majoritária entende que esse milênio é literal, ou seja, é Jesus vindo habitar em Jerusalém por 1000 anos literais, e que lá será reconstruído o terceiro templo. Então, esse capítulo, ele é um capítulo que há muita discordância entre líderes, entre teólogos, pastores, porque nós vamos entender que todo o livro de Apocalipse, ele trata de simbolismos, sentidos figurados. E porque somente agora esse 1000 é literal? Quando nós vimos 144.000 selados, ali é uma representação do todo o povo de Deus do Antigo Testamento que salvou. Quando nós falamos do dragão, a antiga serpente, é Satanás. Quando nós falamos da besta do mar, é o anticristo, o último anticristo apocalíptico. A besta da terra é o último falso profeta. Vamos ver que tudo isso são figuras que não são literais, são simbolismos. O 7 é o nome da perfeição. 1000 quer dizer tudo. Mas o que é na realidade, tá? O que significa esse milênio apocalíptico? Ele começa esse texto bíblico falando: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Vamos entender. Primeiro é que como é que você prende um anjo, que é um ser espiritual, com a corrente? É simbólico. Nós sabemos que, diferentemente do que pensa algumas correntes, principalmente a corrente dispensacionalista, que Satanás foi preso na primeira vinda de Jesus. Ali ele foi preso. Ali na cruz, quando Jesus foi crucificado, Jesus morreu na cruz, ali ele esmaga a cabeça da serpente, e ali os poderes dele foram agora limitados. É nesse sentido que Satanás está preso. Ele está aprisionado. Porque ele só vai até onde Deus permite. Quando nós vamos ver o próprio livro de Apocalipse, Satanás ainda tinha acesso ao céu. Mas ele só foi banido definitivamente do céu depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus ascende aos céus, vamos ver no próprio livro de Apocalipse, que ele é banido definitivamente do céu. E nós temos alguns trechos bíblicos, como lá em Mateus 12, quando ele diz, Jesus estava curando, e os fariseus dizendo que Jesus curava pelo poder de Beelzebu, né? Pelo poder de Satanás. E Jesus vai dizer: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Então aí nós estamos falando da prisão de Satanás, da primeira vinda de Jesus. Também nós temos outro trecho bíblico que está lá em João 5, 12, 31, que diz: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, na primeira vinda de Jesus, ele foi julgado, condenado, e ele está com o seu tempo
limitado até a segunda vinda de Jesus, quando ele será lançado no lago de fogo, que é a morte eterna. Então não há nenhuma dúvida que Satanás ele foi aprisionado na primeira vinda de Jesus e, na realidade, ele vai ser solto pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus, como nós vamos explicar ao longo desse texto. Mas ele agora vai dizer o seguinte, a partir do versículo 2, e ele o prendeu por 1000 anos. Mas esse 1000 anos, ele não é literal. Então, o que é que esses 1000 anos, então? O que é o milênio apocalipse dos 1000 anos? Para nós entendermos os 1000 anos, nós sabemos que quando o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu o templo, ele já tinha levado Ezequias, Ezequiel e os amigos, e o fato é que o profeta Jeremias tinha profetizado que aquele cativeiro duraria 70 anos. Mas o profeta Daniel estava preocupado, porque estava chegando os 70 anos e não tinha acontecido nada. E o mesmo anjo Gabriel, aquele que anunciou a Maria o nascimento do nosso Salvador, o Messias, ele aparece também a Daniel e diz que 70 de 7, são 70 semanas de 7. E também não são literais. E aí nós vamos entender que existem 4 correntes de pensamento com relação a essas 70 semanas de Daniel. Para a visão macabeia, ela já começou no início de 605 a.C. no exílio e foi concluída quando Judas Macabeu purificou o templo que foi profanado por Antíoco Epifânio IV no ano 164 a.C. Então, para essa corrente, as 70 semanas já se cumpriram. Mas tem a visão dispensacionalista que vai dizer que essa 70 semanas começou com o decreto de Artaxerxes em 458 a.C. e foi até a morte do Messias, se cumpriu em 69. E há um parênteses, um grande parênteses, que somente no final, próximo da vinda de Jesus, é que essa semana vai se cumprir, essa última semana, que é a 70ª semana. Mas tem a visão preterista, que diz que essa 70 semana começou com o decreto de Ciro, em 538 a.C., e se concretizou na morte do Messias, né? Ou seja, desculpe, na destruição do templo. Na destruição do templo. Então, também já foram cumpridas as 70 semanas de Daniel. Mas tem a visão futurista, essa a qual nós entendemos que ela tem fundamentação bíblica, que começa lá no decreto realmente de Ciro, em 538, e as 69 semanas vai até a morte de Jesus. Até a morte de Jesus. Então, depois da morte de Jesus, começa agora, imediatamente, a 70ª semana. Ou seja, o milênio compreende desde a primeira vinda de Jesus, né, e vai até quando? Até a metade da 70ª semana de Daniel. Porque nós sabemos que nós estamos dentro do milênio e estamos dentro da última semana de Daniel. Não houve interlúdio, não houve parênteses. Ela continuou, porque não são literais. Então, quando chegar a metade da primeira semana, da última semana de Daniel, nesse momento, como diz lá nas 2 testemunhas, a igreja está pregando para que muitos venham a se converter antes que chegue a 7ª trombeta. Então, nós vamos entender que o milênio ele vai desde a primeira vinda de Jesus até a metade da última semana de Daniel, aqueles 3 anos e meio.
onde depois disso aparecerá o anticristo. Então o milênio é isso, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não é mil anos literal. Até porque Jesus, quando esteve entre nós, quando Jesus foi a Pilatos ser interrogado, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus já fez o que tinha para fazer aqui nesse mundo. Ele veio nos religar com Deus. Ele veio traçar aquilo que foi determinado antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus morreu no nosso lugar. A obra redentora de Jesus, ela foi na cruz quando ele disse: está consumado, tetelestai. É ali que o plano de Deus é executado, é concluído. Então Jesus já trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Não tem nenhum sentido mais falar que Jesus vem morar na Terra 1000 anos, com que objetivo? Nós vamos já discutir um pouco sobre esse tema, né? Nas doutrinas pré-milenistas e nos 3 tipos de doutrinas que existem. Então nós vamos entender, irmãos, que aí ele começa agora o capítulo 3 dizendo: lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Para que não enganasse as nações. Em que sentido? Satanás perdeu poderes. Não é que ele está acorrentado, porque ninguém acorrenta um ser espiritual. Mas ele perdeu poderes, ele só vai até onde Deus permite. Lembra de Jó? Ele ainda tinha acesso ao céu, mas ele só foi até onde Deus permite, onde Deus permitiu que ele tocasse em Jó. E aí ele diz: depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ou seja, depois que se completasse os 1000 anos, ele é solto por pouco tempo. E aí nós vamos entender que, desde a primeira vinda de Jesus até a primeira metade da última semana de Daniel, 3 anos e meio, aí chamamos esse tempo de milênio. Quando esse milênio for completado, diz que Satanás será solto, porque ele está aprisionado, como diz o texto. E nesse momento que ele é solto, ele vai agora estar na segunda metade da segunda semana de Daniel, né? Na segunda metade da última semana de Daniel, que chamamos isso de quê? Da grande tribulação. É aí que nós vamos ter a grande tribulação. Que a igreja vai estar dentro da grande tribulação, mas a igreja não passará pela ira de Deus. Depois desse período da grande tribulação, que também não é literal, os 3 anos e meio, é um tempo abreviado, Jesus volta. Jesus volta exatamente depois da grande tribulação. Ou seja, na última metade da última semana de Daniel, desses 3 anos e meio, que não é literal. E aí nós vamos discutir agora a volta de Jesus. Como é que Jesus vai voltar? E aqui nós temos 2 correntes de pensamentos, que são as mais discutidas, e tem aquela que é majoritária, que vamos entender. Primeiro é que Jesus volta secretamente, ressuscita os que morreram em Cristo, e esse sobe num corpo glorificado e arrebata aqueles que estão em Cristo, transformados de forma secreta nos ares, e depois disso vamos ter um período de 7 anos literal, que é aquela semana de Daniel que está faltando a 70ª semana. E depois de 7 anos de grande tribulação, onde haverá sofrimento, haverá o rei do anticristo aqui na terra. O anticristo é uma figura humana, com poderes dados pelo diabo, por Satanás, juntamente com o falso profeta. Depois dos 7 anos, essa corrente entende que Jesus volta, quer dizer, a terceira volta já. Aí Jesus agora vai prender Satanás,
né? Por 1000 anos. E aí vai ter o reino de Jesus aqui na terra, um reino milenar aqui na terra. E, na realidade, esse reino de Jesus é com que objetivo? É que Cristo reina em Jerusalém por 1000 anos, no terceiro templo. É uma era de paz, natureza restaurada, cristianismo é religião universal e terra restaurada para os judeus. Mas sabemos, irmãos, que a salvação de judeus e gentios não tem diferença. Quando Jesus veio, a salvação do gentio é pela fé em Jesus. E a salvação dos judeus, pela fé em Jesus, é a mesma coisa. Judeus e gentios se salvam pela fé em Jesus Cristo. Então não há sentido Jesus ir morar aqui em Jerusalém 1000 anos para poder que os judeus se salvem. Não há sentido nenhum. Outra coisa, Jesus volta com aqueles que subiram com ele no corpo glorificado, aqueles arrebatados, e volta a morar na terra com aqueles salvos, aqueles que já estão salvos no corpo glorificado, convivendo com pessoas ainda que não são glorificadas, pecadoras. Como se dá isso? Segundo ponto, quando nós vamos para João capítulo 5, o que é que fala sobre a ressurreição quando Jesus voltar? Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então esse texto nos diz que a ressurreição, ela será única, de uma única vez. Não há mais de uma ressurreição. E quando nós discutimos essa questão do dispensacionalismo, haverá mais de uma ressurreição e mais, certo, de uma volta de Jesus. Então não há sentido nisso, porque a ressurreição acontecerá de todos na volta de Jesus. E a maneira que nós entendemos, né, é a questão do milênio, é a questão do milênio é igual à época da igreja. Ou seja, nós entendemos que o milênio, ele vai da primeira vinda de Jesus, ali quando Jesus foi crucificado, e vai até a primeira metade da última semana de Daniel. Isso é milênio, é o tempo de Deus. Depois que acontecer o milênio, esse é o momento do milênio, aparece agora na segunda metade da semana de Daniel, aparece agora a figura do anticristo e do falso profeta. E vamos ter a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta. E aí nós vamos ver que Jesus ressuscita todos os mortos, todos. Haverá uma única ressurreição. E esses que morreram em Cristo, eles ressuscitarão num corpo glorificado, estarão com Jesus por toda a eternidade. Quando Jesus voltar pela segunda vez, os que tiverem vivos serão arrebatados nos ares, num corpo também glorificado, estarão com ele por toda a eternidade. Os que morreram sem Cristo, já estão no lugar de sofrimento eterno. Esses irão para o lago de fogo, que é a segunda morte, juntamente com Satanás e aqueles que não se salvaram, e a besta do mar e o falso profeta. Isso é o que vai acontecer. Esse é o que diz esse texto bíblico. Esse texto é muito claro com relação a isso. E ele agora vai continuar dizendo, no capítulo 22, né? E nós vamos ver que quando Jesus volta pela segunda vez, ele volta com a alma dos que se salvaram. E essa alma agora se junta com o corpo glorificado. É isso que acontece. Estarão com ele por toda a eternidade. Quando no final de tudo se criarão novos céus e nova terra, que é a morada dos salvos, e Guiena, lago de fogo, que é a segunda morte. Ele agora vai dizer: vi também tronos,
E nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Onde é que esse trono está acontecendo, irmãos? Não é em Jerusalém, não. Esse trono é lá no céu. Quando você morre em Cristo, para onde vai sua alma? Ela vai para o trono de Deus, para o paraíso, para um lugar de gozo. Um lugar intermediário ainda. E quem morre sem Cristo? A alma vai onde? Para o mundo dos mortos, Sheol, Tarto, Tarto, Sheol, é inferno. É lá que vai já ficar em sofrimento. Lugar também intermediário. Ele diz, por causa da palavra de Deus e de tantos quanto não adoraram a besta. Aqueles que realmente são selados com o selo do Espírito Santo não adorarão a besta. Não adorarão como muitos não adoraram. O espírito do anticristo já reina desde lá, há muitos anos. Há muitos anos. Nós tivemos vários tipos de anticristo, como Domiciliano, Nero, Hitler, muitos falsos profetas. Mas o último falso profeta e o último anticristo aparecerá dentro da grande tribulação. Na segunda metade da última semana de Daniel. E ele vai dizer agora ainda. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que é esse tempo que nós já explicamos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Vamos entender isso aqui. Quando Deus criou o mundo, criou nossos primeiros pais, ele sabia que eles iam pecar, claro. E ele sabia que o homem ia cair. E com a queda do homem, houve a morte espiritual. Todos nós nascemos pecadores, pecado herdado. Uma criança nasce pecadora, pecado herdado. Quando ela tiver consciência do pecado, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser regenerada. Ela precisa ser vivificada. Como é que isso acontece? Quando escutamos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos convence do pecado. Chamamos isso de primeira ressurreição, que é espiritual. Como diz lá em Efésios 2:1. E ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos pecados e delitos. Então, toda aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela está morta espiritual. Há uma morte física, porque ela veio por conta da queda do homem. Há uma morte espiritual, que é aquela morte que aqueles que estão em pecado deliberado estão mortos espiritualmente. E há a morte eterna, que é aqueles que morrem sem Cristo, que vão estar no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas a morte espiritual é reversível. Quando você aceita o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo dentro do seu espírito humano, você é regenerado, você agora, nesse momento, você nasceu de novo, e você faz parte da primeira ressurreição. Que é essa que ele diz, esta é a primeira ressurreição espiritual. É o novo nascimento. Você agora foi vivificado. A morte espiritual não acomete mais aquele que nasceu de novo, aquele que ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição. E o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, esses que não aceitaram, que não receberam o Espírito Santo, não reviveram até que se completasse aqueles 1000 anos, que é aquele tempo que nós já falamos, né? Entre a primeira vinda de Jesus e na primeira metade da última semana de Daniel. Onde a igreja está pregando o evangelho, para que muitos se convertam. Porque depois da segunda metade da última semana de Daniel, nós teremos o rei do anticristo. E muitos vão morrer por conta do evangelho. Muitos vão morrer porque vão apostatar, não vão apostatar e não vão aceitar, né, adorar o anticristo. Mas quando é que nós vencemos? Quando nós morremos em Cristo, não apostatando da fé, nós vencemos. Porque a alma dos que morrem em Cristo, elas vão estar onde? No altar de Deus.
Não é que na grande tribulação, quem morre, ele venceu, não. Quem venceu foi quem morreu, porque quem morre em Cristo vai estar em gozo no altar de Deus. Ele vai dizer agora, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, a primeira ressurreição é o novo nascimento. É a ressurreição espiritual. Quando você nasceu de novo, você colocou agora a fé em Jesus Cristo. Você tem fé e se arrependeu. Você foi justificado por Deus Pai pela fé em Jesus. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora vai sendo santificado pelo Espírito Santo. E você agora vai morrer em Cristo. E aí diz que a segunda morte não tem autoridade. E o que é a segunda morte? Nada mais é do que o lago de fogo. É a morte eterna. Aqueles que morreram sem Cristo, morreram no pecado, esses vão ter morte eterna. Ou seja, vão estar toda a eternidade no lago de fogo do Guiena, que é a segunda morte. Não terão mais nenhuma chance de salvação, de ter mais encontro com Deus. E ele vai dizer, e não terão a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com eles os 1000 anos. Agora ele vai falar que Satanás é solto e é derrotado. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Ou seja, Satanás está neste momento dentro do milênio, ou seja, no tempo da igreja, aprisionado. Diferentemente do que diz o dispensacionalista, né? Ele será preso durante o milênio. Não, Satanás está preso. Ele perdeu o poder, só vai até onde Deus permite. Ele será solto lá na última metade da segunda Daniel, onde haverá a grande tribulação. Esse texto não tem nenhuma dúvida com relação a isso. E aí diz, ele será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las na peleja. O número deste é como a areia do mar. E aqui tem uma grande celeuma com relação a Gog e Magog, que é uma batalha campal, lá na região do Megido. Jesus está na terra, depois dos 1000 anos, vai ter uma guerra, Jesus guerreando com espada, para vencer o inimigo. Não tem nada disso, irmão. Não tem nada disso. É espiritual. Lá em Tessalonicenses diz que Jesus matará o inimigo com o sopro da sua boca. Não tem nada disso. Isso aqui é mostrando o poder de Deus. No final de tudo. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu. É aquele que fala lá em Tessalonicenses, o poder de Deus, dele destruir apenas com um sopro. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Nós vimos lá no capítulo anteriores que o dragão, ele tenta matar, ele persegue a mulher, que é o povo de Deus. Não tendo sucesso, ele vai perseguir o filho da mulher, que é Jesus. Não tendo sucesso, vai perseguir a igreja. E ele convoca 3 pessoas, 3 figuras, que foi o anticristo, a besta do mar, a besta da terra, que é o falso profeta, né? E convoca a Babilônia, que é o sistema prostituído, o sistema corrupto, político, econômico, financeiro. Só que esses aqui já caíram. Já caiu o sistema prostituído, já caiu a besta do mar, já caiu a besta da terra, e o último agora a cair é o dragão, que é o diabo, que é nesse capítulo 20 agora. No versículo 10, ele diz que ele agora é lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o quarteto do mal agora está totalmente já dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Ele vai dizer assim, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Essa ideia de aniquilamento que muitos pregam,
muitas doutrinas, não é bíblico. Aqueles que vão estar nesse lugar serão atormentados. Satanás não manda lá. Jesus tem a chave do inferno e dos céus. Ele é que manda. Ele será igual a qualquer outro. Agora, vamos entender que lago de fogo, lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando tinha aquela região próxima a Jerusalém, que queimava os cadáveres e aí botava enxofre, e havia um fogo contínuo no Vale do Rinom, e era contínuo esse fogo, daí surgiu a ideia de Vale do Rinom, Guiena, Lago de Fogo, que é a segunda morte. Entendemos que esse Lago de Fogo, a segunda morte, é um lugar de sofrimento. Você imagina uma pessoa que tinha aqui os prazeres mundanos, vivia numa vida de orgia, na prostituição, na bebedeira, com a riqueza que esse mundo oferece. E ele agora está num lugar desolado, ele não pode mais morrer, ele sente dores, ele sabe tudo que ele tinha, ele tem consciência de tudo. E ele sabe que ali onde ele está é por toda a eternidade. Isso é o lago de fogo, a segunda morte. Sofrimento eterno. Porque ele não tem mais condição nenhuma de se arrepender e agora voltar para Deus. E é por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Que é por isso que eu sempre digo que a coisa mais importante deste mundo é a nossa salvação. É lutar por ela. Buscar a Deus enquanto há tempo. Hoje as trombetas estão sendo tocadas. É o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas quando Jesus voltar, a sede da trombeta tocar, é juízo de Deus. Que é o que vai acontecer agora a partir do versículo 11. É o juízo de Deus final agora. E ele vai dizer, vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença figura a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, versículo 12. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e o outro é o livro da vida que foi aberto. Ninguém pode enganar Deus, porque tudo que foi feito, tudo que nós fizemos está escrito no livro. Mas o livro da vida é aquele que já foi, que Deus colocou o nome daqueles que iam se salvar. Como é que isso aconteceu? Antes da fundação do mundo, antes que existisse a matéria, só existia no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes que nossos pais nos formassem, Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, sabia que o homem ia cair, e ele sabia que o salário do pecado é a morte, e que todos nós íamos ter a morte eterna. Todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas ele, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, ele encarna, vem este mundo da forma de humano, com natureza humana e divina. Ele vai à cruz como natureza humana. Ele morre no nosso lugar como morte substitutiva. Ele recebe nos seus ombros todos os pecados da humanidade. E agora, quem coloca a fé em Jesus, esse tem a salvação e a vida eterna. E aquele que perseverar até o fim, né? Esses são os eleitos de Deus. E ele já sabendo disso, antes que ele nos criasse, antes da fundação do mundo, ele já escreveu o nome no livro da vida. Ou seja, a salvação ninguém perde, irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem essa ideia que você se salva porque você vai num templo, levanta o braço e aceita Jesus. Nós sabemos que os que estão salvos já estão salvos. Agora, como é nós que sabemos que nós estamos salvos? Pela nossa prática de vida, pela nossa vontade de servir a Deus, pela nossa vida em retidão, em comunhão com Deus, uma vida buscando com obediência e fé, sem a prática do pecado. O nosso pecado é acidental. E quando pecamos, nós nos corremos para o pé de Jesus. Há pecado para a morte e pecado não para a morte. Pecado para a morte é aquele pecado deliberado, daquele que não foi regenerado, daquele que não aceitou a mensagem salvífica de Jesus. E pecado não para a morte é aquele pecado regenerado, que é acidental, que ele
desagradou a Deus, mas imediatamente ele sabe que ele tem uma comunhão verdadeira com Deus. E ele diz assim, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ninguém engana Deus, porque está tudo escrito. Mas o fato, nós podemos perguntar, se nós já, ao morrermos em Cristo, vamos para o paraíso, para o céu de Abraão, para o altar de Deus, que julgamento é esse que Deus vem ainda? A palavra de Deus diz que assim que nós morremos, segue-se o juízo. É verdade. Hebreus 9:7 diz, ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Ou seja, imediatamente após a morte, a alma vai estar no altar de Deus, no paraíso, ou vai estar no lugar de sofrimento eterno, no mundo dos mortos, Sheol, Tártaro, inferno. Só que são lugares intermediários. São lugares intermediários. Quando Jesus voltar pela segunda vez, esse julgamento aqui é que os que morreram em Cristo vão agora pegar a sua alma, que vem com Jesus, e juntar com o corpo glorificado. E os que tiverem vivos serão transformados nos ares, estarão com Jesus por toda a eternidade, onde ele criará um novo céu e nova terra. Esse é o juízo final. Agora é definitivamente a eternidade. E os que tiverem já no mundo dos mortos, no Sheol, no Tártaro, no inferno, esses também terão o seu corpo ressuscitado e juntamente com aquela alma que está nesse lugar estarão agora lançados no lago de fogo, no Guiena, que é a segunda morte, com entendimento de tudo que aconteceu, quem ele era, e agora é sofrimento eterno. Por isso que é o grande trono branco, é o juízo de Deus. Ele dizia o mar, os mortos, que nele estava, a morte e o além aqui é o mundo dos mortos, é o Hades, é o Sheol, entregaram os mortos que nele haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ninguém foge, ninguém escapa do juízo de Deus. Ele agora vai dizer no capítulo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que é a morte e o inferno? Porque os que morrem sem Cristo já estão no inferno, que é um lugar intermediário. Quando Jesus voltar após a grande tribulação, eles serão lançados agora no lugar definitivo, que é o lago de fogo. E nós vamos entender que Jesus, ele volta após a grande tribulação. É depois da grande tribulação que ele volta. E a igreja de Deus, os servos do Senhor, os salvos, eles não passarão pela ira de Deus. Mas a igreja do Senhor estarão dentro da grande tribulação. Não há dúvida disso. Porque até a primeira metade da última semana de Daniel, 3 anos e meio, a igreja estará pregando para que muitos se arrependam. E desses 3 anos e meio, no final da última semana, dos últimos 3 anos e meio, a igreja estará dentro da grande tribulação. E ela sofrerá. Como sofreu Paulo, Pedro e tantos que sofreram e continuam sofrendo hoje por conta do Evangelho de Cristo. E ele conclui dizendo nesse capítulo seguinte, e se alguém foi achado inscrito no livro da vida, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quem não está inscrito no livro da vida, na segunda vinda de Jesus, terá morte eterna e sofrerá por toda a eternidade. Que concluímos com esse capítulo, irmãos? Busque a Deus enquanto há tempo. Porque não tem saída. A saída é buscar Cristo. E não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. E você pergunta, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. 5 bilhões e 500 milhões não professam a Cristo. É por isso que Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus espera que a palavra de Deus seja pregada, para que muitos venham a se converter, para que muitos venham a receber o Espírito Santo, e eles tenham salvação e vida eterna. E a nossa mensagem, a nossa pregação, aquilo que nos comissiona é isso, é pregar a palavra de Deus, para que muitos também tenham a oportunidade de salvação e vida eterna. Que Deus nos abençoe sempre.